Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidada Madalena Talone, administradora executiva na Caixa Geral de Depósitos. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexlance. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexlance, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz também de inovar em escala, de forma contínua, numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos uma conversa com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a transformar ou a criar uma Future Enterprise. E hoje temos mais uma convidada muito especial no nosso programa, mas para apresentá-la tenho aqui comigo meu co-moderador e amigo, Fernando. Força. Muito obrigado, Gabriel. Bem-vindos. Hoje, de facto, temos uma convidada muito especial, é a Madalena Talone, que é administradora da Caixa Geral de Depósitos e que tem todos os pelouros importantes. Tem o pelouro da tecnologia, tem o pelouro das operações, da banca digital e também da transformação. Madalena, parece uma tarefa ciclópica, mas antes de entrarmos com mais detalhes sobre, portanto, digamos assim, os projetos, o futuro do digital na Caixa, eu gostava de começar por uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados e que tem que ver com a forma como a carreira foi desenvolvida. Tens uma carreira muito impressionante, ainda és uma jovem. Qual é que é a característica que tu achas, a tua característica pessoal ou qualidade pessoal mais marcante que contribuiu para este desenvolvimento espetacular da tua carreira? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite e a introdução que acabaram de fazer. Portanto, procurando centrar-me na minha carreira profissional e naquele que foi o meu percurso. E se calhar não escolhendo apenas uma característica, acho que algo que sempre pautou o meu percurso foi o facto de sempre gostei muito daquilo que faço e ao mesmo tempo tenho a capacidade de gostar de muitas coisas diferentes e, portanto, isso permitiu-me ao longo da minha vida profissional de ir experimentando e trabalhando em áreas que poderiam parecer muito diferentes e que eu encarei sempre com o mesmo entusiasmo e com a mesma vontade de transformar, de modernizar e de fazer o que de melhor há em termos de melhores práticas. Também sempre pus muito de mim em tudo o que faço, sempre pus muito trabalho e, portanto, é justo referir isso também como um fator de sucesso. E depois, quando me fazem esta pergunta, eu acho sempre que é arrogante deixarmos a sorte de parte, porque a verdade é que às vezes tivemos a sorte de estar no sítio certo, na hora certa e de com isso sermos convidados para determinados desafios. Também há o mérito em sabermos aceitá-los e darmos o passo em frente. Gosto muito de uma frase da Eleanor Roosevelt que fui repetindo várias vezes quando faço um bocadinho de mentoring a pessoas que vêm conversar comigo, que é: faz todos os dias uma coisa que te assuste. E acho que é um bom mote para garantir que estamos sempre a evoluir, a crescer e que vamos conhecendo coisas novas e aprendendo coisas novas. E já agora é um mote que eu tento aplicar também na minha vida pessoal e que deu origem a que tivesse um filho agora aos 43 anos, o que certamente foi algo um bocadinho assustador e talvez um pouco louco, mas que me deu um enorme prazer. Não, fantástico. Acho que
essa visão de realmente não termos as coisas paradas ou estagnadas, não é? Portanto, irmos sempre um pouco mais além do que aquilo que é a nossa zona de conforto é fundamental para continuarmos a crescer. Portanto, grande coragem, quer ao nível profissional, quer ao nível pessoal também. Mas, Madalena, tens um longo percurso na banca, não é? Iniciaste na banca no BPI, se não me engano, e passaste por várias áreas, o marketing, as operações, e agora na Caixa Geral de Depósitos, com todas essas áreas que o Fernando referiu. Portanto, tens uma visão muito clara daquilo que foi a banca nos últimos anos, mas certamente também tens uma visão daquilo que está a mudar e qual é a perspectiva para os próximos anos. E podes partilhar connosco qual é a tua visão para a banca e como é que o digital tem vindo a mudar o setor? Sim. Em primeiro lugar, há algo que eu acho que nós na banca vamos tendo claro, mas também na sociedade em geral, é que quando falamos novo normal, eu acho que o normal é não haver normal. Pronto, gosto muito de um álbum dos The Strokes que curiosamente saiu mesmo antes da pandemia, que se chama The New Abnormal e que acho que tem um nome brilhante e teve um sentido de oportunidade que penso que foi sorte porque foi lançado mesmo naquele momento, mas acho que o que de facto pauta mais a realidade atual é isso, é que o mundo muda muito, muda cada vez mais depressa e não sabemos verdadeiramente o que vai acontecer a seguir. E há uns meses antes de vir falar a um destes eventos, partilharam comigo uma entrevista com o Jeff Bezos em que lhe perguntam o que é que vai mudar no futuro da Amazon. E ele responde com uma pergunta que é o que é que não vai mudar. E eu também prefiro pensar na estratégia para a banca nesta ótica, que achei muito inteligente, também vem de uma pessoa que é uma referência nesta área, mas é o que é que não vai mudar na banca. Portanto, o que não vai mudar na banca, nós sabemos que os clientes vão querer serviços financeiros que os apoiem no seu dia-a-dia, que tornem o seu dia-a-dia cada vez mais simplificado quando tem que fazer os seus pagamentos, a sua gestão de tesouraria, seja a nível mais particular, seja a nível empresarial, vão querer também continuar a ter apoio nos seus projetos de médio e longo prazo, mais uma vez, na compra de casas, no financiamento de empresas e de novas iniciativas. Vão querer que isto seja cada vez mais simples, vão esperar respostas imediatas, não vão perceber, e sentimos isso todos os dias, não vão perceber que se lhes pergunte coisas que devíamos saber sobre eles. E vão querer um serviço cada vez mais rápido, sem obrigação de se deslocarem necessariamente a um espaço físico e, portanto, sabemos que nada disto vai mudar e o que nós temos que fazer, a meu ver, é usar a tecnologia como parte central do negócio para garantir que damos resposta a todas estas necessidades dos clientes. E as tecnologias hoje são umas, amanhã são outras. Regra geral, são muito potentes quando as combinamos e quando as concertamos de forma combinada e, portanto, essa é a minha visão daquilo que deve ser a grande aposta da banca. Há outra coisa também muito importante que eu não referi e que é fundamental no caso da banca e também que temos a garantia que não vai mudar, que é o tema da segurança, não é?
nós vamos querer continuar a garantir que as nossas poupanças que estão seguras. Vai continuar a ser cada vez mais importante termos a certeza que a nossa informação que é sensível e muito privada, que está segura. Portanto, temos que trabalhar em todas estas frentes para garantir que verdadeiramente estamos a pensar naquilo que preocupa o cliente e que usamos a tecnologia como um meio para servir. Como um enabler, não é? Mas vê sobretudo, a banca, ou seja, os canais, principalmente aquilo que é a relação com os clientes, cada vez mais digital ou cada vez, ou não, acha que vamos continuar também a ter os canais, continuar a ter os canais tradicionais, o balcão, continuarmos a falar ao telefone, como é que vê principalmente essa parte dos canais? Vê uma mudança grande, uma integração? Os canais na banca já são hoje muito mais digitais do que eram há uns anos atrás. A Caixa tem 2 milhões de clientes digitais, é uma parte muito importante da sua base de clientes. Também notamos que os clientes digitais interagem bastante mais com o banco, principalmente se depois olharmos para os clientes que utilizam a nossa app. Portanto, o número de touchpoints que temos com os clientes aumenta exponencialmente quando convergimos para clientes digitais, e isso vem, por um lado, do facto de ser bastante mais simples para o cliente ter acesso à informação e ter acesso ao banco, e, por outro lado, também constitui uma oportunidade para o próprio banco, para ter mais interação com o cliente. E, portanto, os canais digitais, sem sombra de dúvidas, que são parte integral do negócio e do negócio do futuro. A minha visão, e eu há pouco tempo, numa apresentação que tivemos aos colaboradores da Caixa, fiz o paralelo com o polvo, que estive a estudar, e descobri que o polvo tem o cérebro distribuído e tem um cérebro central e tem depois neurónios que se espalham pelos seus tentáculos, e, portanto, a minha visão é que todos estes canais têm o seu papel. Naturalmente, o canal digital tem vindo a ter um papel crescente, mas são muito poderosos na ligação uns com os outros, e nós vemos isso, que se olharmos para vendas digitais end-to-end, os valores não se comparam em termos de percentagem, em termos de importância, quando combinamos os vários canais em sintonia. Por exemplo, uma venda que começa numa agência e que o cliente pode depois fechar remotamente na sua app com uma autenticação, ou, pelo contrário, um processo que o cliente começou na app, que recolheu alguma informação, mas depois, porque tem alguma dúvida, assenta a necessidade de ter um contacto, seja remoto, seja presencial, com uma pessoa. Portanto, esta visão de que deve funcionar tudo de forma muito concertada também é um desafio em si mesmo para as organizações, obriga-nos a trabalhar muito melhor a informação que temos do cliente, daquilo que está a fazer na relação com o banco, e garantir que encontramos a cada momento o canal mais eficaz para dialogarmos com ele e conseguirmos, no fundo, servir e concretizar, seja uma venda, seja um problema que o cliente tem por resolver. Madalena, já vimos quais são as coisas que não vão mudar. Já falámos também um bocadinho dos canais digitais e da importância crescente que eles têm vindo a ter, e da importância desta integração, em particular nos incumbentes como a Caixa, não é? Tem uma história longa, sem canais digitais, agora com canais digitais. E pronto, e, como já disseste, é impossível saber o que aí vem, não é? Mas, de qualquer maneira, se nós tentarmos perspectivar ao longo dos próximos 5, 10 anos, e em particular no contexto em que estamos a viver, em que os bancos, os incumbentes, estão um pouco entre as novas startups fintech e as big tech, que também querem, digamos, uma parte desse negócio financeiro,
Como é que vai ser caminhar para a frente entre estas duas ameaças ou estas duas realidades das grandes companhias como a Google e por aí que querem entrar na área financeira e as pequenas startups que começam a querer fazer o unbundle de muitos serviços financeiros? Como é que é a posição aqui dos incumbentes? Os incumbentes, a meu ver, têm uma enorme vantagem, que é têm a relação com os clientes, têm o conhecimento desses clientes portanto, e a confiança que lhes foi depositada ao longo, às vezes, de vários anos de relação. E, portanto, isso são, sem sombra de dúvida, pontos fortes que temos a favor, digamos assim, dos incumbentes na banca. Também quando falamos no tema da segurança, das nossas poupanças, quando pensamos na importância que o banco tem em termos do impacto nas nossas vidas pessoais, também é importante haver esta relação de confiança duradoura no tempo, digamos assim. Se calhar mais nos negócios do que noutros, não é? Porque também aqui o negócio bancário é bastante heterogéneo e abarca um conjunto de produtos muito diferentes. Há mérito em si mesmo em ter uma oferta completa. Agora, há também muito a aprender com estas empresas e, portanto, desde logo são empresas que apostaram em ofertas normalmente mais verticais, em particular na Europa e nos Estados Unidos vemos ofertas mais verticalizadas em segmentos da atividade financeira que são, regra geral, também os mais rentáveis do ponto de vista da atratividade do negócio, e que têm apostado muito em experiências muito simples, muito standardizadas, muito pensadas no cliente e com processos desenhados para serem completamente digitais. Acho que um dos erros em que se pode incorrer e que devemos evitar incorrer é pensar que a transformação digital que é uma transformação de front-end, de look and feel, de usabilidade. Não pode ser só, tem que ser uma maneira de estar muito diferente e que já agora abarca todos os pelouros da banca, não apenas aqueles que no meu caso estão com a minha responsabilidade, mas, por exemplo, uma das áreas que é completamente chave para podermos ter processos muito mais digitais são as áreas de risco, por exemplo. Ou as áreas de detecção de fraude, não é? Portanto, há aqui várias áreas que, para termos um processo verdadeiramente transformado e com uma experiência com o grau de imediatismo e de simplicidade que se pretende, têm que estar todas a trabalhar de forma confluente. É mais fácil às vezes fazer o exercício de folha em branco, certo, no caso de uma startup, do que quando se tem todo um legacy. O desafio é maior, mas também por isso, a meu ver, é mais interessante. Ainda em relação aqui ao tema das startups e do impacto que têm vindo a ter e que eventualmente continuarão a ter no futuro, acredito que terão. Há duas coisas já agora que também gostava de ter a tua opinião. A primeira tem que ver com aquilo que eu poderia, isto é uma opinião minha, não é? Eu poderia designar uma certa assimetria em termos de exigências legais para com os incumbentes e para com estas empresas. E até que ponto é que isso impacta também, digamos assim, a vossa flexibilidade, rapidez? Eu penso que isso talvez seja um ponto importante, porque há muitas startups que começam a fazer antes de ter licença e depois pedem desculpa por ter feito e continuam. Não é? É uma das estratégias, é fazer primeiro e depois ver se corre. Outra coisa que também gostava de ter a tua opinião é, a Caixa tem alguma estratégia, digamos assim,
para interagir com estas empresas, com as startups e por aí, um ecossistema, tem um programa de compra de empresas que parecem atrativas em determinadas áreas. Como é que é a natureza da relação da Caixa com estas startups de fintech? Até posso só acrescentar que nós no recente estudo que fizemos, prevíamos que até a final de 2023 30% das grandes organizações mundiais iriam comprar pelo menos uma startup para adquirirem propriedade intelectual e conseguirem também fazer a sua inovação. Só para complementar e perceber se isso está no mapa. Tentando responder primeiro à primeira pergunta, eu acho que o tema do level playing field regulatório, que é um termo que se usa com muita frequência hoje em dia, é fundamental, mas acho que vai chegar, não é? Portanto, é uma questão... É uma questão de tempo, tem que naturalmente ser garantido e temos que estar todos a competir com as mesmas regras para o bem dos consumidores, não é? Porque é para isso que as regras existem para defender, não foram colocadas como entrava a inovação, foram colocadas como princípios de defesa dos consumidores e, portanto, essa preocupação aplica-se seja qual for a empresa que está a lançar o projeto. E, portanto, tem havido vários sinais dos reguladores, em particular dos europeus, no sentido de salvaguardar precisamente essa situação e acredito que vamos lá chegar. Temos visto também muitos bancos, além de comprarem, alguns de comprarem startups, temos visto muitos bancos internacionais também a lançarem as suas próprias startups ou fintechs, umas são empresas mais ou menos isoladas da casa-mãe, mas temos vários bancos a experimentar, digamos assim, uns de forma já muito rentável, outros ainda mesmo na base da experiência e do processo de aprendizagem. A Caixa, a este nível, tem tido uma estratégia de grande abertura para com estas empresas e de parceria, mais em áreas que não são diretamente concorrentes do negócio bancário core, mas em áreas complementares. Por exemplo, a Apo de Box foi criada em conjunto com a Tink, que é uma empresa também muito focada no Open Banking. Agora já não se pode chamar startup, faz parte do grupo Visa, mas portanto tem vindo a desenvolver vários projetos também ao nível da nossa assistente de voz, também foi um projeto que fizemos em conjunto. Aliás, premiámos temos e que hoje em dia, por exemplo, no Contact Center atende e resolve cerca de 50% das chamadas diárias, o que é um resultado muito bom. Portanto, nestas áreas mais embrionárias, digamos assim, da inovação, temos procurado estar sempre abertos e trabalhar em conjunto com estas empresas que nos trazem ideias e capacidades que muitas vezes é difícil um banco ter dentro de casa, ou pelo menos de forma imediata. Ou seja, sobretudo colaborar com elas e não propriamente comprá-las ou lançar as suas próprias startups. Sim, por enquanto tem sido esse o foco. Madalena, há pouco referias que de facto a tecnologia é o enabler para a transformação da banca, para garantir que se consegue entregar todos aqueles serviços que referiu no início, e que as tecnologias são muito poderosas quando são trabalhadas em conjunto, não é? E para isso, ou seja, é preciso que a organização toda esteja minimamente alinhada para fazer essa transformação, e eu percebi que tem como pelouro várias áreas, né? A tecnologia, as operações, a transformação.
Queres partilhar connosco um pouco qual é a vossa organização, ou seja, debaixo dessa administração, e como é que direções é que existem, como é que estão a conseguir, no fundo, fazer com que as várias áreas da empresa consigam, de facto, fazer a transformação e utilizarem a tecnologia. Queres partilhar um pouco a vossa organização, como é que está organizada a organização e o IT especificamente? Portanto, o plano estratégico da Caixa, que já está em curso, mas que termina em 2024, tem um grande foco na transformação, e na transformação de forma completamente transversal à organização. E há uma parte que no meu entender, que é central a todos estes processos de mudança, que passa por entender o IT, a tecnologia, não tanto como um enabler, mas como parte do negócio. Portanto, eu acho que para que as organizações se transformem de forma verdadeiramente profunda e até ao seu âmago, é fundamental, por um lado, que toda a gente da organização tenha, vou-lhe chamar, literacia tecnológica, não é? Portanto, no fundo, que compreenda a tecnologia, que esteja a par da tecnologia, e também, por outro lado, que toda a gente no IT tenha conhecimento de negócio e que esteja muito alinhado com aquelas que são as prioridades estratégicas do negócio. E, portanto, garantir que há aqui uma relação de simbiose entre as várias áreas, da mesma maneira que temos que saber de risco, da mesma maneira que temos que saber de comunicação, de produto, de processo. Portanto, desse ponto de vista, acho que o IT tem que fazer parte da organização como um todo, e não ser visto como uma organização um bocadinho isolada e estanque. Por outro lado, eu comecei a trabalhar em Agile em 2009, portanto, na altura ainda era algo inovador, hoje em dia já é relativamente comum. Portanto, sou Certified Scrum Master e Product Owner, porque na altura acompanhei as primeiras equipas e fiz esse percurso com elas, e, portanto, acredito muito nos princípios da agilidade como forma de trabalhar nas organizações, se quisermos atingir este grau de transformação, de garantir que temos, por um lado, uma visão clara de onde queremos chegar, mas, por outro, também a capacidade de ir avançando de forma iterativa e gradual neste percurso, porque, e voltando um bocadinho ao início, sabemos que o mundo muda muito e muda todos os dias, e não é de agora, não é? Nós viemos num contexto de taxas de juros negativas, que se calhar se perguntasse a alguém da banca há 20 anos atrás se isso podia acontecer, dizia-vos que não é? Era algo que não, conceptualmente, nem estávamos preparados para pensar nesse cenário. E portanto, infelizmente agora temos uma guerra, não é? Portanto, viemos de uma pandemia que também... E portanto, o mundo muda muito, temos que ter capacidade de nos adaptarmos, e os princípios da agilidade trazem isso, trazem também o termos equipas multidisciplinares que trabalham de forma transversal com toda a organização. Nós estamos a trabalhar muito de perto com as redes de retalho, com a rede de empresas, com os marketings, portanto, com muitas áreas, com o risco, muitas áreas que não dependem de todo diretamente de mim, e o trabalhar em conjunto significa mesmo que sentámos as pessoas juntas, em muitos dos casos, e que temos e que resolvemos com geografia o que a hierarquia não resolve, e, portanto, que temos as pessoas verdadeiramente alinhadas e a trabalhar para atingir o resultado. E só dessa forma, no meu entender, é que se pode transformar, porque, de facto,
para termos processos mais simples, mais rápidos, temos que os repensar de raiz. Não nos basta fazer uma nova app ou desenhar uma jornada de cliente muito intuitiva. Temos que pensar, temos que conhecer a tecnologia, perceber onde é que ela nos pode levar e depois usá-la da melhor forma ao serviço da experiência do cliente. Há pouco estávamos, desculpa. Não. Há pouco estávamos a falar do que, digamos assim, qual era o património dos incumbentes, digamos assim, as vantagens competitivas. E eu percebi duas: a boa fé dos clientes, ou seja, a confiança dos clientes, e por outro lado o conhecimento desses clientes. A minha pergunta era sobre qual é que é, digamos assim, da tua perspectiva, a importância que os dados e, digamos, estas novas tecnologias que vêm associadas à inteligência artificial e por aí terão no setor e, em particular, na Caixa, nos anos que aí vêm, no sentido em que, provavelmente, com este tipo de, digamos, de tecnologia, esse entendimento dos clientes será uma coisa muito mais profunda, muito mais fácil de atingir. Como é que vês os próximos anos nestas áreas? Em relação à boa-fé e à confiança dos clientes, eu acho que houve uma grande diferença entre esta crise e a crise financeira anterior, é que a anterior abalou a boa-fé dos clientes, esta ainda bem que não. De alguma forma, os bancos até reforçaram o seu papel enquanto agentes económicos durante este período da pandemia e tiveram um papel muito importante no apoio que deram às famílias e às empresas neste período que foi difícil de muitas maneiras diferentes e portanto, esse é, sem sombra de dúvida, o maior ativo e aquele que temos que preservar. Estou completamente alinhada contigo no sentido de que tudo o que existe em torno da informação e a informação que é cada vez mais, não só a informação estruturada, mais tradicional, na forma mais tradicional dos dados, mas também informação não estruturada e todas as tecnologias que já existem para a tratar, não é? Quando pensamos em computer vision, a interpretação da linguagem natural, a análise do sentimento, não é? Portanto, há uma série de novas áreas muito ligadas a este tema dos dados que têm um potencial enorme e que temos que o saber colocar ao serviço dos clientes para permitir aquele imediatismo que falávamos há pouco. É preciso, no fundo, ter esta capacidade de conhecer o cliente sem ter que lhe perguntar tudo, não é? E portanto, poder tornar a sua vida mais fácil e termos aqui um papel mais de assistente, digamos assim, de facilitador e menos burocrático que com tudo o que temos hoje à nossa disposição já não precisamos. Claro, já não se justifica. Já não se justifica. Exato. Madalena, desculpa, só força. Fazendo aqui a ligação com o AI, o Machine Learning, eu percebi que é uma tecnologia crítica para a banca e, no caso, para a Caixa Geral de Depósitos. Se nós olharmos aqui para as várias tecnologias, eu já percebi que o segredo é conseguirmos alinhar todas as tecnologias, mas se pudéssemos, e agora fala-se tanto, enfim, estamos ainda agora a adotar, não é, a cloud, o AI, já estamos a falar do Web3, do Metaverse, e portanto já há outras buzzwords e nós também na IDC temos contribuído um pouco para essas buzzwords, faz parte do nosso negócio, de certa forma. Mas se pudesse dizer dessas várias tecnologias, qual aquela que acha que é mais, de facto, uma buzzword? Por exemplo, falamos muito do blockchain, do metaverso ou da realidade aumentada. Qual é aquela que acha que de facto ainda estamos muito longe, não é? E, portanto, não vão ter um efeito a curto, médio prazo na banca e eventualmente qual outra tecnologia que acredita que de facto vai ter um efeito muito relevante na banca a curto prazo, se calhar já não falamos delas ou já não é tão relevante.
dessas dois extremos para as várias tecnologias. Este tema do AI, eu acho que claramente é uma tecnologia que é relevante agora, não é? Okay. E combinando todas estas vertentes e vendo o tema dos dados, da informação de forma mais alargada, não é? Portanto, essa é claramente uma tecnologia que está madura o suficiente. Temos que ter capacidade de atrair talento, que é outro dos desafios que temos no mercado em geral, eu diria, porque tenho falado com pessoas de outros setores e a dificuldade não é específica da banca, parece-me, é genérica a vários setores. Também hoje em dia as pessoas não ficam tanto tempo a trabalhar no mesmo sítio como há uns anos atrás e portanto, temos que ter, mas é um bocadinho, se calhar até um círculo virtuoso, no sentido em que se usarmos tecnologia de ponta, se estivermos a fazer coisas inovadoras, se as pessoas sentirem que ao fazerem parte da equipa da Caixa ou de outra empresa que estão a aprender, que estão a ser desafiadas, que estão a progredir, acredito que teremos capacidade de atrair e de reter talento. Se não o fizermos, se não tivermos nesse patamar de exigência, não conseguiremos estar presentes nessas áreas e, portanto, se quiserem, também é outra forma de pressão interna que existe para a evolução, para a modernização, para olhar para novas formas de trabalho mais ágeis. Não vem só da concorrência e de fatores externos, vem também dos próprios colaboradores, das novas gerações que cada vez mais não entendem outras formas de trabalhar que não sejam essas e portanto diria que essa, pegando para escolher escolheria todas estas áreas ligadas ao AI e ao grande potencial que têm para aquilo que é o futuro da banca e a capacidade de nos transformarmos. Depois, quando começamos a falar no Metaverse, eu gosto de ir ao Web Summit todos os anos. Este ano retomei, voltou a ser presencial. Nunca vou ver nada de banca, porque normalmente essas coisas já mais ou menos ouvi falar e conheço de outras conferências e de outros fóruns. E gosto de ir ouvir falar precisamente nessas tecnologias um bocadinho mais disruptivas e que ainda não percebemos muito bem qual vai ser o impacto que vão ter na sociedade, mas porque nos abre-nos os horizontes e ajuda-nos a começar a pensar nos temas. E por exemplo, o Metaverse, pronto, eu apesar de ter em casa óculos de realidade virtual ou realidade aumentada, que por exemplo são tão realistas que eu que tenho vertigens não consigo em alguns usar em algumas dos jogos ou das jornadas que têm desenhadas, e portanto todo o tema do metaverse acho que ainda é um bocadinho difícil de perceber, certamente vai mudar. É muito hype e não vai ter um impacto a curto prazo no setor. Vai ter um impacto, é mais difícil de perceber exatamente à data de hoje qual vai ser, mesmo as próprias assistentes virtuais. O meu filho de 2 anos fala com a Alexa e dá-lhe instruções, o que significa que ele fala com as máquinas. Claro. Ele não distingue aquela da outra e espera que as máquinas façam o que ele indicou, não é? E uma geração que cresce assim, e aqui em Portugal a quantidade de ordens que ele dá ainda é limitada porque ele não fala inglês, mas por exemplo nos Estados Unidos isso já será
já estará noutro patamar. Isso há de certamente ter um impacto na forma como esta geração se comportará em adulta e na forma como vai esperar relacionar-se com o seu banco, com a sua telco, portanto, com a loja onde compra roupa. Portanto, há de certamente mudar os comportamentos. É um bocadinho difícil de antecipar exatamente como. Não, mas realmente está a mudar, não é? Nós vimos os nossos filhos que se calhar nasceram há 10 anos atrás, não é? Que agarravam em tudo e faziam assim por causa do iPad. Agora os novos vão começar a falar com as coisas. Espero que elas respondam. Estamos aqui em grande transformação acelerada. Mas estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa, ou do nosso tempo, e temos aqui duas questões que fazemos a todos os nossos convidados. Eu sei que tens 4 filhos e tens uma nova aventura, portanto um novo filho muito novo, com 2 anos, certamente esse ainda precisa de muitos anos até quer ser bombeiro. Até ter que tomar uma decisão. até ter que tomar uma decisão. Mas qual é o conselho que tens dado aos teus outros filhos, principalmente nessa, acho que temos de dar conselhos durante toda a vida, mas principalmente nessa altura que estão a terminar os secundários, a escolher o curso, começar a trabalhar, que conselhos é que dá? Uma parte do conselho que eu dou aos meus filhos, e que tenho que agradecer o facto dos meus pais também terem sempre tido essa postura comigo e de terem reforçado muito essa mensagem, é de que podem fazer o que quiserem, e que não há profissões certas e profissões erradas, e podem fazer o que quiserem, e desde que sejam apaixonados por isso, desde que gostem. Eu não conheço ninguém que seja muito bom a fazer uma coisa de que não goste. E também é difícil encontrar pessoas felizes nessas circunstâncias. Também não conheço ninguém que seja muito feliz a fazer uma coisa que sente que não faz bem, não é? E portanto, acho que essa componente é uma componente fundamental de percebermos aquilo que gostamos, e não temos que gostar todos das mesmas coisas, e todas as escolhas podem ser válidas e podem trazer muito valor à sociedade e a nós enquanto pessoas. Também os desafio muito a experimentarem, até pela minha experiência pessoal. Portanto, eu cresci convicta de que ia para Belas Artes, tinha alguma indecisão entre as Belas Artes e a Engenharia, acabei por escolher a Engenharia. A área onde eu sempre disse que nunca haveria de trabalhar era a gestão. E trabalhei em gestão a minha vida profissional toda, adoro o que faço, e na altura entendia que não quereria fazer gestão porque tinha uma ideia pré-concebida da gestão, no sentido em achava que era uma área em que não havia espaço para inovação, espaço para criatividade, espaço para alguma arte. E não é verdade, não tem que ser assim. Portanto, também os desafio muito a experimentarem. Por outro lado, eu própria, se fosse estudar outra vez agora, não estudaria gestão, apesar de se calhar de seguir o mesmo rumo. Acho que há alguns temas técnicos que vão ser fundacionais na sociedade, e que até do ponto de vista ético também, e sobre os quais todos teremos que tomar decisões pessoais e profissionais, e que acho que todos devíamos conhecer o suficiente para poder tomar decisões. É sem sombra de dúvida o tema da tecnologia, e muito ligado depois também a estes temas do AI, do machine learning, que é importante compreender para poder usar bem e da maneira correta. O tema ambiental, sou engenheira do ambiente, mas continua a ser um tema muito premente. Até no mundo financeiro é cada vez mais um tema, não é? Cada vez mais vai ser um tema,
E depois o tema da genética também, que também é uma área que tem evoluído muitíssimo. É um tema engraçado porque acaba por estar muito perto da tecnologia em termos de linguagem, porque na verdade acaba por ser uma forma de programação através de química, mas acho que todos, mais tarde ou mais cedo, nos vamos deparar com a necessidade de tomar decisões ou pessoais ou profissionais nestas áreas e, portanto, devíamos conhecer o suficiente para saber como funciona. Imagino que pelo menos influencia-os para irem por esses caminhos. Não, porque devo confessar que em 4 filhos e um que ainda não é claro qual é o caminho, tenho um filho que já está no técnico, está a estudar Engenharia Informática, que é aquilo que ele claramente gosta. Tenho um filho que está na área de gestão, de economia, história, foi o que sempre o entusiasmou, e tenho um que é um artista. E portanto, acho que os 3 caminhos são caminhos muito válidos, desde que precisamente que seja aquilo que eles gostam de fazer e que se sentem felizes a fazer. Sim, sim. Eu penso que começaste por dizer, quando estavas a falar da tua própria carreira, que é muito importante colocarmos tudo o que somos no mínimo que fazemos, e se calhar é a melhor coisa que podemos pedir aos miúdos, é que eles pelo menos façam as coisas com entusiasmo e façam no melhor que conseguem, não é? Portanto, isso acaba por ser o aspecto mais importante. A última pergunta também é igual para todos os nossos convidados e tem que ver com sugestões de leitura, ou seja, livros ou filmes que tenhas visto, lido recentemente ou há muito tempo e que de alguma forma te marcaram e que possas aconselhar. Eu gosto muito de ler, sempre fui uma leitora muito ávida. Ultimamente leio muito menos do que lia. Mais relatórios da IDC e essas coisas assim, não é? Sim, pronto. Também não, enquanto leitora, não gosto particularmente de ler livros técnicos. E, portanto, nessa matéria prefiro ler relatórios ou artigos ou que são mais orientados a um tópico, que aprofundam um tópico em concreto que suscita curiosidade. E, portanto, em termos de livros, e pensando aqui em livros que me marcaram ao longo da vida, do ponto de vista, eu gosto muito de autobiografias e portanto, e de livros que contam um bocadinho a história, às vezes na primeira pessoa. Gostei muito da autobiografia da Eleanor Roosevelt, que li quando estava a viver nos Estados Unidos e que citei há pouco. O marido dela foi o presidente dos Estados Unidos durante um longo período, não é? Aquele que teve mais tempo em função e com 2 guerras e, portanto, um período muito marcado da história e, portanto, foi um livro muito interessante de ler. Gostei também muito de um livro que é Os Cisnes Selvagens. É uma jornalista que conta a história de 3 gerações da avó, da mãe e a dela própria na China, com grandes mudanças também e com uma cultura também que é bastante diferente da nossa. E foi um livro que me marcou muito pelo papel da mulher e a forma como ele evoluiu, e às vezes há algumas coisas que não valorizamos porque damos como adquiridas, mas que nem sempre existiram. E depois, assim, um livro mais light, adoro Calvin and Hobbes, sempre adorei. Acho brilhante o sentido de ironia daquela família e acho que é muito importante também termos capacidade de não nos levarmos excessivamente a sério e de sermos capazes de rir, e portanto, para escolher assim 3. Muito bem. Não, fantástico. Ficam aqui as recomendações. Enfim, o tempo já passamos o tempo, mas podíamos estar aqui mais 1 ou 2 horas a aprofundar qualquer um dos temas. Enfim, acho que começamos a falar um pouco sobre aquilo que marca a tua vida, que tem muito a ver
por aquilo que percebemos, com a paixão por aquilo que se faz, não é? O também fazer algo que nos tire um pouco da zona de conforto todos os dias, não é? Arriscar e de facto ter aquela adrenalina para poder fazer algo que tem risco e que nos dá um certo medo e utilizar isso para conseguirmos crescer e estarmos expostos também à sorte, não é? Portanto, fazermos, acho que ficam aqui esses 3 ingredientes para o nosso algoritmo para conseguir definir quais é que são os traços-chave para conseguirmos ter sucesso. E achei depois também curioso a forma como falou daquilo que é a necessidade de transformar as organizações indo diretamente ao ADN de todos os colaboradores, não é? E depois no final referiu que a genética era uma forma de programação e parece-me que é isso também que quero fazer na Caixa Geral de Depósitos, que é ir ali ao DNA dos colaboradores e colocar um pouquinho de digital para que depois a organização toda possa fazer a sua transformação, e acho que é um caminho. Enfim, eu também assisti um pouco o que fizeram quando estava no BPI, portanto acho que é um caminho muito relevante, e portanto, e para além disso, enfim, falamos também de uma série de outras coisas. Ficaram aqui recomendações de livros e sugestões para os nossos filhos. Portanto, a conversa foi ótima. Fernanda, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa. Não, fizeste um excelente resumo. Resta-me só agradecer à Madalena a disponibilidade para esta conversa. Foi super agradável. Como disse o Gabriel, há aqui várias coisas que são muito interessantes, nomeadamente na forma como nós olhamos para a nossa carreira. Espero que a gente possa ter a oportunidade daqui a mais algum tempo voltarmos a ter uma conversa destas sobre os desenvolvimentos na Caixa e as coisas que têm avançado e por aí. Portanto, fica não marcada, mas aprazada uma próxima conversa mais para a frente. Está bem? Obrigado pela disponibilidade. Muito obrigada pelo convite mais uma vez aos dois e por esta conversa. Obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até a próxima. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.